Quando a gente se fanatiza por uma ideologia, por exemplo, a gente fica dentro de uma bolha e a gente perde a identidade individual e adquire a identidade daquele grupo que está fechado na bolha. Nós vamos analisar isso observando a vida de Dutch e também, na mesma sequência, nós vamos analisar a vida de uma pessoa que cometeu um massacre em Oslo. Dutch era um professor de matemática, trabalhava numa pequena cidade no interior do Camboja, uma pessoa boa, um bom professor, dedicado, casou lá com uma costureira. Aos 25 anos, ele entra numa facção do Partido Comunista que era o Khmer Vermelho, liderado por Pol Pot, que depois acabou sendo um dos grandes genocidas da nossa história. Mas ele, um rapaz simples, dedicado, entrou com a ideia de que a ideologia comunista aplicada pelo Pol Pot era para melhorar a vida dos pobres com os quais ele convivia. Dutch foi colocado como dirigente de uma pequena prisão que havia lá no interior. Ele não queria esse cargo. Ele não gostava desse cargo. Ocorre que um francês, Bizot, que estava estudando as religiões do Camboja, acabou preso nessa prisão do Dutch. Suspeitavam que ele fosse um espião americano. O Dutch conversou com ele muitas vezes, jamais quis torturá-lo, ele era contra a tortura, o Dutch. E ele, percebendo que Bizot dizia a verdade, que não era espião, ele quis libertá-lo. Um chefe queria, ao contrário, que Bizot fosse torturado e morto. Dutch arriscou-se ao defender Bizot, mas conseguiu a sua libertação. Bem, os anos se passaram e o regime do Camboja acabou perdendo o poder em 1979, os vietnamistas invadiram e tomaram esse regime. E Bizot voltou ao Camboja e foi visitar uma prisão, museu, que virou um museu, que é a prisão S21, em Phnom Penh. Essa prisão ela foi terrível, ela era destinada aos membros do Khmer Vermelho que eram considerados traidores. Como todo ditador, ele sempre teme que alguém tome o seu poder, então, mediante qualquer suspeita, ele manda prender os seus próprios companheiros, seus amigos. Nessa prisão, 16 mil pessoas foram torturadas e mortas. Para surpresa do Bizot, quando ele vê a foto do dirigente e grande torturador dessa prisão, ele vê a foto do Dutch. Vai para a Tailândia, bem na fronteira com o Camboja, numa vila, e volta a ser professor de matemática. Constitui família, filhos, e se torna ser uma pessoa construtiva para a comunidade dele. Dessa passagem dele só se fala bem. Bizot, quando vê que Dutch, que havia o salvado, era o torturador da prisão S21, e sabendo que ele estava preso, foi falar com ele. E aí eu vou escrever textualmente o que o francês Bizot nos conta. Dutch disse para ele que o seu erro foi de ter depositado fé ilimitada na ideologia, no caso comunista, e ter dedicado sua vida e seu destino pessoal a isso, de não ter nunca tido crítica dessa ideologia, que sua identidade deixou de ser pessoal. Um camponês que, mediante grande esforço, havia estudado e se tornado professor de matemática, e se tornou de um soldado que ia fazer tudo o que eu lhe ordenasse para que, afinal, o bem vencesse. Segundo o Bizot, a maldade extrema viera de um homem que se parecia com todo mundo.
Receio, diz Bizot, ter compreendido também que a situação na qual Dutch se encontrava não lhe permitia voltar atrás. Não só por medo de ser morto, mas simplesmente porque, aos olhos dos outros, em função dos compromissos que ele tinha assumido ao entrar para a luta armada, ele passara a fazer parte de um grupo, de uma família, e sem dúvida alguma seria extremamente difícil deixá-la. A armadilha se fechou sobre ele. Para Bizot, temos de reconhecer a existência de humanidade em Dutch. Devemos ter a coragem de encarar a realidade. Não é necessário ser um perverso, sádico, personalidade antissocial para cometer atrocidades terríveis. Um homem como qualquer outro humano, como qualquer um de nós, sob certas circunstâncias, pode se tornar até mesmo o torturador da S-21. O livro de Bizot vale a pena ser lido. É uma reflexão que nos leva a ter clareza de que esse pensamento primitivo e maniqueísta dentro de nós, ele pode ser ativado e tomar conta do nosso cérebro. Um dos fatores que pode levar a isso é a adesão cega a uma ideologia. Anders foi um norueguês que em 22 de julho de 2011, em Oslo, matou 77 pessoas e deixou 55 pessoas feridas. Na época, o Anders tinha 32 anos. Decidiu matar políticos. Então ele deixou uma van com uma bomba dentro, bem próximo ao onde trabalhava o primeiro-ministro da Noruega, no chamado quarteirão do governo. Acionou ela com controle remoto e foi imediatamente para uma ilha, a ilha de Utøya, que fica junto a Oslo, onde estava havendo um grande encontro dos jovens do Partido Trabalhista. E lá ele foi matando e se entregou para a polícia. Ele foi avaliado para ver se ele poderia se imputar uma pena dele ou se ele tinha uma doença mental. Até o primeiro psiquiatra que o avaliou levantou a hipótese de ele ter esquizofrenia. Mas depois, um outro psiquiatra montou uma equipe e ficaram acompanhando durante 4 semanas o Anders, às 24 horas. E eles concluíram que ele não tinha nenhuma doença mental. Ele tinha alguns traços narcisistas comuns, que não caracterizam, nem caracterizavam a personalidade narcisista, a doença narcisista. E ele decidiu que o problema na Europa era a invasão muçulmana na Europa. Isso foi tomando conta da cabeça dele, virou uma ideia quase delirante, e que levou ele a matar políticos. Ele alegava que os muçulmanos eram como a água, o problema era o cano que deixava vazar, e o cano eram os políticos. Este livro, publicado pela Osne Seierstad, Um de Nós, tenta elucidar o porquê que Anders deu essa virada para a maldade. Ele era filho de uma enfermeira casada com um diplomata. Os pais se separaram quando ele tinha 2 anos e ele ficou morando com a mãe. A mãe já tinha uma filha de um casamento anterior e essa meia-irmã foi quase como uma mãe para Anderson. A mãe mesmo de Anderson era um pouco irresponsável, não dava muita atenção para os filhos. Mas essa irmã dava muita atenção para ele. O pai foi embora para outra cidade e pouco se encontrava. Ele conviveu muito com muçulmanos porque, como ele era de uma família pobre, ele estudava em colégios onde estudavam migrantes muçulmanos, então ele tinha amizades com jovens muçulmanos. Mas ele queria subir na vida, então ele foi tentando. Entrou no Partido Progressista, mas não conseguiu ascender no partido, aí desistiu.
Aí ele entrou numa empresa de telemarketing e se saiu muito bem nessa empresa de telemarketing. Acumulou um dinheiro, até começou a aplicar no banco. Passou a viver das rendas, mas como eram poucas, ele foi morar com a mãe. E aí ele ficou viciado em alguns jogos eletrônicos. Durante 5 anos ele se aprofundou num jogo chamado World Warcraft. Aí os amigos queriam que ele largasse essa dependência, ele tinha alguns namoros não muito firmes, levando uma vida pacata em casa. Ele começa a se envolver com sites maniqueístas. Ele tinha dentro dele esses traços narcisistas, ele tinha uma vontade então de ser alguém destacado na vida. E ele entra em 2 sites que ele participa muito, Orgulhosos da História Europeia, e o outro é Prontos para o Combate. Mas ele também não consegue chamar muita atenção dentro desses sites. Então ele resolve ser a pessoa mais radical. Não era só impedir a entrada de muçulmanos, ele queria deportar todos os muçulmanos. Mas ele viu que não chamava atenção. Aí é que ele começa a bolar um atentado para chamar atenção para a causa. O seu pensamento foi se tornando maniqueísta. Essa é a virada. Aquele pensamento primitivo que nós temos dentro de nós, que está lá dentro de nós, mas ele é sobreposto pelo conhecimento da realidade, nós vamos entendendo os processos da vida. Esses sites fanáticos, centrados no pensamento primitivo, que ele passou a participar, estimularam o crescimento do seu pensamento maniqueísta. E aí ele não tinha dúvida, a maldade estava nos políticos, e ele tinha que exterminar os políticos. O fenômeno é o que faz mesmo com que determinada pessoa, de repente, seja tomada por esse pensamento maniqueísta, com uma ideia fixa, se fanatize. Como a autora bem coloca no título, Anders era um de nós.